Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa solicitada aqui pelos nossos inscritos, pedindo aqui a atualização dos números e do que vem acontecendo com a empresa. Estamos falando aqui da Elbor Empreendimentos S.A. Elbor Empreendimentos S.A. que já passou pelo canal. Vamos atualizar as informações, porém, com base nos números do dia 30 de setembro. Por quê? Porque são as últimas informações apresentadas pela companhia. O balanço agora do dia 31 de dezembro, a previsão é que seja divulgado no finalzinho de fevereiro, no decorrer do mês de março, quando então teremos os números mais atualizados do fechamento do ano de 2024. Mas até 30 de setembro de 2024 a gente já tem uma ideia bem clara do que vem acontecendo com a empresa, principalmente nesse último exercício. E a Elbor, naturalmente, que é uma empresa ligada ao setor da construção civil. E quando nós falamos de construção civil, muita gente tem aquela impressão assim, mas a construção civil é um setor muito complicado. Depende de cada empresa, depende de cada gestão e depende de cada mercado que essa empresa atua. Então, por isso que não podemos colocar todas as empresas dentro de um mesmo padrão, dentro de uma mesma régua. Nós temos que analisar uma a uma, e porque você vai observar que todas elas têm comportamentos bem diferentes. Bom, mas antes disso, deixa eu agradecer aqui o pessoal que sugeriu a Elbor, ao meu amigo Ricardo Oliveira, a quem eu mando um grande abraço, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, Ricardo, um prazer poder atender. E também quem sugeriu a Elbor é o meu amigo Robson Assoni, lá de Portugal, o grande Robson, é sempre bom ter você conosco, Robson, é uma honra poder lhe atender também, um grande abraço para você, para toda a sua família aí em Portugal, e muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo incentivo de sempre. E caso vocês queiram outras empresas ou participar aqui do canal, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Egraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos, que inclusive você pode ser membro do canal também. Faça como meu amigo o Marcos Alexandre, ao meu amigo o Adriano, ao meu amigo Ivan, que fazem parte, que são membros do canal, e tanta gente aí que acompanha aqui o canal. Então, basta entrar aqui, ó, no quadrinho ali de membros e entra lá. E qual que é a vantagem de ser membro, Silas? Eu vou lhe contar. A primeira vantagem é você poder participar também desse processo de construção e repartição de conhecimento, ajudando o canal aqui a levar informação de qualidade para um número maior de pessoas. E as outras vantagens quais são? É justamente poder receber as planilhas que nós utilizamos aqui no canal, mandando a mensagem lá, a gente encaminha para vocês planilhas, um atendimento personalizado. Silas, responde uma dúvida para mim, manda o WhatsApp que eu estaria lá à disposição também para responder, esclarecer dúvidas que porventura possam ter, e além disso, também terá descontos aí nos cursos que nós realizamos. Então, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Espero você também como membro aqui do canal. Bom, deixa eu só recontar um pouquinho a história da Elbor, porque essa história eu não me canso de contar, de tão bonita que é. Imagina só, lá em 1917, vem da Ucrânia o Hélio Borenstein. E o Hélio Borenstein vem tentar a vida aqui no Brasil, como tantos imigrantes que vieram tentar a vida no Brasil aqui, mas aí você cai num país diferente, com uma linguagem diferente, e você vai fazer o que para viver? E aí ele começa a trabalhar como um mascate, pegando roupas lá de uma loja, cobertores, gravatas, etc., e batendo de porta em porta para vender. E aos pouquinhos aí foi ganhando um dinheirinho ali, até que chega num determinado momento que ele monta a sua própria loja. E aí ele monta uma loja de utilidades domésticas. E ali começa então a vida de comerciante do Hélio Borenstein. Nessa vida de comerciante, daí na sequência, inclusive, também montou, olha só, uma revendedora de veículos da General Motors, também lá na década de 30, ele monta uma revenda General Motors aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Toda essa história ocorre lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Só que qual que era a ideia do Hélio? Cada vez que ele ia ganhando dinheiro, comprava um terreninho, construía umas casas e botava para alugar. Ganhava mais um dinheirinho, construía um predinho, botava para alugar. E aí foi fazendo todo um patrimônio através de imóveis. Tá? Chegando em 1964, aí ocorre aqui o falecimento do seu Hélio. Tá? E quando o seu Hélio faleceu, aí o seu filho, o Henrique Borenstein, acaba tendo que assumir todos os negócios do pai. Só que daí nessa época, o que o pai tinha?
uma série de imóveis. Então, o Henrique Borenstein passou a ser ali um administrador de todos os imóveis da família, através de cobrança de aluguel e tudo mais, cuidando ali dos imóveis que pertenciam à família. Porém, chegando em 1977, aí o Henrique resolve transformar esse atendimento, né, essa administração imobiliária ali, transformar numa imobiliária. E daí, dentro dessa imobiliária, daí ele já percebe o seguinte: vamos continuar construindo. Então, ele se transforma também numa incorporadora. Então, a Elbor se transformou numa administradora imobiliária e numa incorporadora. Só que nessa incorporadora não é a Elbor que faz a construção. Não, ela simplesmente incorpora. E aí contrata uma construtora, acompanha toda a obra e tal, e vai trabalhando nessa parte da incorporação. Nessa parte da incorporação, daí começa a espalhar obras tanto em Mogi das Cruzes, que era a região deles, e depois daí vai para Santos, depois vai para São Paulo, e daí na sequência acaba se espalhando também por todo o Brasil. Já no ano de 2007, nesse crescimento todo da Elbor, aí fazem a abertura de capital. E ao fazer a abertura de capital, entra mais recursos para dentro da empresa, que ela começa a espalhar obras por diversos estados do Brasil. Mas o foco sempre da Elbor foi em São Paulo. E aí na sequência também monta mais uma empresa que era destinada à venda, que é a HBR Realty, que é justamente uma empresa voltada para a comercialização de todos esses imóveis ali. Bom, nesse processo todo, a Elbor chegou a ter obras lá em praticamente 30 cidades aí espalhadas pelo Brasil, em mais de 10 estados e no Distrito Federal, e já tem mais de 41 mil imóveis comercializados, mais de 41 mil imóveis disponibilizados para o mercado através da Elbor. Hoje, a Elbor ela é administrada ali justamente pela família Borenstein, tem o seu capital aberto e é uma opção de investimentos. Mas para podermos investir e conhecer a empresa, nós temos que ver os números que ela apresenta. A empresa que hoje é focada principalmente no estado de São Paulo, vamos trazer para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024. E através dos números conhecer um pouquinho o que é a Elbor Empreendimentos S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Elbor Empreendimentos S.A., trazendo desde 2020 até 30 de setembro de 2024 as últimas informações apresentados pela companhia, e vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. No ano de 2020, a Elbor era uma empresa de 4 bilhões 354 milhões de reais, é o tamanho da empresa, né? Todo o patrimônio existente dentro da empresa. E repare que uma empresa como a Elbor Empreendimentos, o que ela tem aqui? Ela tem os investimentos aqui dentro da parte do ativo não circulante, que são as participações societárias que ela tem nas demais empresas que foram sendo criadas, principalmente a HBR, e empresas ligadas à venda, né, e à participação também em outros empreendimentos. O ativo realizável a longo prazo, além de ter aqui tributos a recuperar de longo prazo, também tem como valor maior aqui os valores a receber de vendas executadas, bem como também estoques de imóveis que ainda serão trabalhados nesses imóveis aí para virarem um estoque para serem vendidos. Então isso tudo forma um ativo não circulante. Mas o que movimenta a empresa é essa parte de cima, ativo circulante, que é o capital de giro, são os recursos que são usados no dia a dia da empresa. E esse capital de giro totalizava lá em 2020 3 bilhões 178 milhões de reais, o equivalente a 73% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Elbor tinha em caixa 449 milhões de reais de dinheiro, caixa, banco, aplicação. Contas a receber 584 milhões no curto prazo e os estoques de imóveis destinados à comercialização 2 bilhões e 74 milhões de reais, isso lá em 2020. Fecha o grupo do ativo circulante e os outros créditos. O que são os outros créditos? Demais valores a receber de curto prazo que não seja de clientes, mas principalmente aqui temos também a figura dos tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a empresa praticamente estável, aqui é 4 bilhões 372. Só que nesse ano o capital de giro reduziu para 2.707, reduz o caixa para 375 milhões, reduz o contas a receber para 303 milhões e os estoques também acabam reduzindo para 1 bilhão 914 milhões. Em contrapartida, temos aqui aumento de investimentos e aumento de valores a receber de longo prazo.
Já para 2022, a empresa pula agora para 5 bilhões 197 milhões e o capital de giro volta a passar dos 3 bilhões, chegando agora a 3 bilhões e 6. O volume de dinheiro em caixa continua diminuindo, 335 milhões de reais. Em contrapartida, aumenta o contas a receber, 457 milhões, e aumenta os estoques da companhia dos imóveis à comercialização, destinados à comercialização, que agora chegam a 2 bilhões 135 milhões. Já para 2023, a empresa agora é de 6 bilhões e 80 e o capital de giro agora sobe para 3,203, o caixa diminui mais um pouquinho para 277 milhões, em contrapartida, olha o contas a receber, sai de 457 milhões para 731 milhões de reais. E os estoques permanecem acima de 2 bilhões de reais em 2023. 9 meses depois, em 2024, agora em setembro, 6 bilhões 424 milhões é o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E o capital de giro agora atinge 3 bilhões 719 milhões. O caixa diminui para 230 milhões, em contrapartida, temos aqui o aumento do contas a receber, que chega agora a 907 milhões, e os estoques de imóveis destinados à comercialização, 2 bilhões 225 milhões. Então a empresa sai de 4,300, vai para 5,100, para 6 bilhões e 400. O capital de giro vai de 3 para 2, cai para 2,700, volta para 3,200, 3,700. E os estoques que vem aqui com 2 bilhões e 74, praticamente vem se mantendo. Horas caindo um pouquinho abaixo de 2 bilhões e aí se mantendo agora acima de 2 bilhões de reais. Então a empresa vem numa crescente contínua. Já no endividamento, o que nós vamos ter? Da onde que vem os recursos que são usados para esse crescimento da empresa? Aí dentro da Elbor nós temos dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e o endividamento total, que lá em 2020 era de 2 bilhões 679 milhões, o equivalente a 61,5%. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que nós temos no patrimônio da empresa, a empresa deve 61,5%. E ela é dona mesmo de 38,5%, que é o capital próprio através do patrimônio líquido. No ano de 2021, a dívida cai para 2 bilhões 558, com 58,5%. Sobe agora acima de 3 bilhões no ano de 2022, com 59,1%. Sobe para 3 bilhões 711, então esse crescimento que você viu aqui de 597 para 6 bilhões e 80 foi através de um processo de alavancagem, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, fechando com uma dívida de 3 bilhões 711, 61%. E agora, em setembro, a dívida de 3 bilhões e 845 com 59,9%. Lembrando que também parte dessas dívidas aqui, principalmente em outras obrigações, é o do chamado adiantamento de clientes. Então a dívida vem com 61, 58, 59, 61, 59,9. Então a dívida também vem numa estabilidade, girando ali em torno de 60, 61%. Tá, e quais os resultados que a Elbor apresenta? Então, vamos ver aonde? Na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2020, ela apresentou um faturamento de 973 milhões e um lucro de 61 milhões 954. Já para 2021, o faturamento caiu um pouquinho aqui para 948 milhões, porém o lucro aumenta para 144 milhões. E por que ocorre isso? Porque nós temos aqui o custo, que era de 80, cai para 73,5%. E a despesa, que era de 14,3%, cai para 10,6%. Então, reduzindo o custo, reduzindo a despesa, aumenta o lucro e aumenta a margem. Em 2022, o faturamento cai para 906 milhões e o lucro também acaba caindo aqui para 107 milhões. Já para 2023, vejam só que o faturamento agora disparou. Foi para 1 bilhão 276 milhões e o lucro agora com 172 milhões de reais. Até setembro desse ano de 2024, a empresa acumula ali um faturamento de 964 milhões em 9 meses, né? Projetando aqui um faturamento também acima de 1 bilhão e 200, perto de 1 bilhão e 300 para 2024, e acumula um lucro de 100 milhões de reais também nos 9 primeiros meses do ano, projetando aqui um lucro acima de 130 milhões para 2024. Bom, para entender como que está sendo o ano de 2024, peço licença aqui para girar a tela, onde nós vamos ver aqui, nesse ano de 2024, o que vem acontecendo? Um faturamento de 295 milhões no primeiro TRI,
321 no segundo TRI, 346 no terceiro TRI, fechando com 964 milhões. O lucro, 33 milhões no primeiro TRI, 31 milhões no segundo TRI e 35 milhões no terceiro TRI, fechando com 100 milhões. Então, ao longo desse ano aqui, o faturamento ele sai com 295, ele vai subindo ao longo do ano, e o lucro aqui, que era de 33, cai para 31, vai para 35 no terceiro TRI, fechando com 100 milhões de lucro. Então, esse aqui é o comportamento da empresa durante esse ano de 2024. Olhando agora a situação financeira, nesses números que apresento aqui para vocês, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento. Ele sai com 1,50 lá em 2020, praticamente estável, e em 2021 cai para 1,45 em 2022, cai para 1,40 em 2023 e recupera para 1,45 em setembro de 2024. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela tem R$1,45. Paga, sobra uma situação financeira muito confortável. A liquidez corrente, ela mede o dia a dia, ali ó, no dia a dia da empresa. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tinha R$3,12. Lá em 2020, R$3 em 2021, R$3,04 em 2022, R$2,20 em 2023 e R$1,97 agora em 2024. Apesar da queda, da perda, aqui que a empresa vem apresentando sua folga financeira, mas ainda continua bastante folgada. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar, ela tem R$1,97. Também uma situação financeira muito confortável. O endividamento que nós vimos há pouco no balanço está aqui, ó, 61,5%, cai para 58,5%, sobe para 59,1%, sobe para 61%, cai aqui para 59,86%. Então o endividamento que ele vem se mantendo estável aqui ao longo desse período, fechando agora com 59,86%. Isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa tem, ela deve 59,86%. Nesses outros indicadores, margem líquida. O que é a margem líquida? Então veja assim, da receita gerada pela empresa, parte ela tem que pagar custo, parte ela tem que pagar despesa, parte tem que pagar resultado financeiro, parte tem que pagar imposto sobre o lucro. Sobra líquido e limpo para a empresa, 6,36% lá em 2020. Margem que sobe para 15,3% em 2021, aí cai para 11,89% em 2022, sobe para 13,54% em 2023 e esse ano de 2024 vem trabalhando com uma margem de 10,39%. Já a rentabilidade do ativo é quanto a empresa ganha em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. E ele vem com 1,42, vai para 3,31, 2,07, vai para 2,84 e até setembro desse ano vem gerando aqui uma rentabilidade em relação ao investimento de 1,56%. Já quem é acionista da Elbor, lá em 2020 ganhou 3,70% através dos lucros gerados. 8% em 2021, 5,1% em 2022, 7,3% em 2023 e acumula até setembro praticamente 3,9% de ganho em relação ao investimento feito pelos acionistas com base nos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês, veja ali, o primeiro item, valor patrimonial de uma ação. Veja quanto que vale uma ação da Elbor. Se nós pegarmos todo o patrimônio, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia cada ação R$10,68. Portanto, cada ação vale patrimonialmente R$10,68. E sabe quanto você paga para comprar uma ação? R$1,48. Então veja que é uma ação que ela está com um deságio muito alto. O que vale R$10,68 é vendido por R$1,48. Então há um deságio medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,14, quer dizer o quê? As ações da Elbor são vendidas com deságio de 86%. Então é uma ação que ela está sendo vendida, mas muito, muito abaixo daquilo que ela vale. Mas é uma ação que gera lucro por ação 40 centavos. Né? Então agora observe aqui, rentabilidade da ação. Se você comprar uma ação a R$1,48, que é o valor de mercado, e a empresa continuar gerando 40 centavos de lucro por ação, você terá uma rentabilidade de 27%. Tá? Dividendos por ação.
Em 2024, a empresa distribuiu apenas 9 centavos a título de dividendos, o que gera um yield de 6,08%. O que é o yield? Ao comprar uma ação por 1,48, a empresa vai me devolver em dinheiro, em si mantendo os números que ela vem apresentando, 6,08%. Preço barra lucro, 3,70. O que quer dizer esse 3,70? Se nós comprarmos uma ação da Elbor a R$ 1,48, que é o valor de mercado, e ela gerar 40 centavos por ação, em 3,70 anos, quer dizer, entre 3 anos e meio, 4 anos, nós teremos recuperado 1,48 pago na ação, então mostrando o quê? Um PIR extremamente baixo, mostrando que quando o PIR é muito baixo, a ação é muito barata. Quando o PIR é alto, a ação é cara. Então, quanto mais alto o PIR, mais cara é a ação. A tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. E o free float, 49%. O que quer dizer o free float? É a quantidade de ações que circula livremente no mercado fora da mão dos controladores. Nesse quadro aqui eu trago para vocês também quem são os controladores da Elbor. Tá ali, a Hélio Borenstein S.A., que é uma empresa, é uma holding de administração e participação, que tem 38% das ações. Aí temos aqui a figura do Henrique Borenstein, com 7,39%, e o do seu filho, o Henry Borenstein, com 4,17%. Lembrando que o Henry Borenstein é a pessoa que está já praticamente tocando a empresa ali, junto com o seu pai, com o Henrique Borenstein. Também aproveito aqui nesse quadro e trago para vocês o comportamento do valor das ações da Elbor nos últimos 5 anos. Vejam só que ela sai lá em 2020, praticamente ali com 23, 24 reais. Vem a pandemia, ela cai abaixo de 10 reais. Ela fica ali em torno de 7,50 reais. Mas ela já se recupera e consegue chegar acima de 15 reais ainda em 2020. Só que daí na sequência, vejam que ela vai ali numa tendência, numa trajetória de queda durante o final de 2020, durante 2021 a ação vai caindo e passa a trafegar nos 5 reais. Em 2022 ela fica ali abaixo dos 5 reais. Tem ali uma leve recuperação no ano de 2023, só que entra 2024, você vai vendo ali que no gráfico ele vai caindo gradativamente até chegar agora em 2025 com uma cotação de R$ 1,48. Então por aqui você vê quando que as ações da Elbor tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Elbor Empreendimentos S.A. Tá então conhecida mais uma empresa, Elbor Empreendimentos S.A., Elbor que justamente atua dentro desse mercado de construção civil, tanto na parte de administração imobiliária, mas principalmente na parte de incorporação, com lançamentos aí de diversos imóveis, aí, principalmente em São Paulo, né? E aí a empresa vem aí na mão da família, vem sendo conduzida aí de uma forma bastante segura, como você viu pelos números da empresa. Claro que dentro do setor a gente passa por oscilações, como a empresa passou por oscilações lá nos anos 2017, 2016, 2018, ali logo depois daquela crise econômica que nós tivemos ali no final do governo Dilma, mas enfim, a empresa soube se reinventar e continuar o seu caminho, né? E a gente chega aqui sempre na torcida para que as empresas possam sempre encontrar o seu caminho, possam crescer cada vez mais, porque todas as empresas aqui no Brasil geram renda, geram emprego, geram desenvolvimento, e a gente torce para que continue exercendo esse papel econômico e social, né, justamente tornando a vida das pessoas cada vez melhores, e isso só é possível através do quê? Dos nossos empreendedores, das nossas empresas. E você, quando compra ação, você está investindo justamente dentro do setor produtivo. Mas para investir no setor produtivo, nós temos que ver também qual é o retorno que nos dá através da gestão da empresa. Então nós só vamos investir, porque investir em ações é entrar de sócio, e só vamos entrar de sócios de alguém se tivermos também o nosso retorno. E o retorno é visto através do quê? Dos números que a empresa apresenta, e o canal Silas Negro se propõe justamente a repartir essas informações. Caso você queira interpretar informações, aprender como faz esse processo, é tranquilo, manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui, e aí nós lhe passamos ali os cursos que nós temos também, que você pode participar desses cursos também de análise de balanços, de valuation, ou até mesmo de atendimento personalizado, caso você necessite, e sendo membro, ainda com desconto. Então não perca essa oportunidade, vem aprender análise de balanço, vem aprender valuation
com o professor Silas, eu teria o maior prazer em poder lhes orientar. Dito isso, bons investimentos para vocês.